Quando eu vejo essa briga na chamada direita brasileira, né? Se é que a gente pode chamar de direita, não existe no Brasil ainda nem mesmo um partido de direita. Existe aí o PL controlado pelo Valdemar da Costa Neto. A gente não pode chamar isso de um partido de direita, de fato. Mas, enfim, quando eu vejo essas brigas, essas discussões, essa busca em concentrar esforços para atacar pessoas dentro da direita do que fazer oposição aos nossos adversários, eu me lembro de uma conversa que eu tive lá em 2014 com o professor Olavo, naquela entrevista que ficou famosa, né, com mais de 2 milhões de views já no meu canal, em que ele fazia um diagnóstico de por que o PT havia perdido o apoio popular. Isso aconteceu exatamente quando o PT passou a ser percebido pelo público, não como uma força política que buscava refundar o Brasil. Claro que o PT buscava refundar o Brasil sob bases ainda piores do que o da velha oligarquia política que manda no país desde sempre. Né? Queria uma revolução socialista, queria transformar o Brasil numa grande Cuba, e ainda querem, isso de passagem, mas perderam muita força, acabaram sendo absorvidos pelo estamento burocrático, naquela expressão do Raimundo Faoro. Então, quando o PT passou a ser visto como apenas mais do mesmo, perdeu o apoio popular. E, de uma certa forma, o chamado bolsonarismo está indo pelo mesmo caminho, em que a gente vê essas brigas não como uma tentativa de liderar o movimento de refundação do Brasil, mas sim de como ter mais espaço, de como ter mais poder dentro de uma estrutura vigente, ou seja, dentro da velha estrutura do establishment, dentro do próprio estamento burocrático, né? Por exemplo, não faz sentido ficar concentrando esforços simplesmente numa eleição, enquanto nós temos um regime de censura e perseguição política em que o próprio principal líder da direita está preso, agora em prisão domiciliar, quase morreu na cadeia, nem poderia estar preso, né? Até porque ele não cometeu crimes, né? Mas numa situação de saúde, com essa idade ainda ficando no presídio, né? Óbvio que isso é um absurdo, fora centenas de pessoas que estão presas, sendo censuradas, sendo perseguidas. Ora, falar simplesmente em eleições sem focar naquilo que realmente importa, que é o fim desse regime de exceção, é exatamente isso que eu estou falando, né? Você está mais preocupado em assumir algumas posições que vão te dar recursos, né, verbas partidárias ou recursos de outro tipo. Tem muita gente trabalhando e gerando receita com influência na internet. Isso em si não é um problema, não é errado, até porque você precisa se manter, você precisa ter uma fonte de receita para poder fazer esse trabalho. Mas se você transforma o que seria um meio no fim, né, o meio seria, bom, eu vou ter cargos, eu vou ter receita, eu vou ter poder econômico ou político de qualquer forma para fazer uma mudança. Quando você tira esse objetivo de fazer uma mudança e simplesmente passa a atuar para manter essa vantagem econômica, essa vantagem política, você, voilá, você virou, né, a mesma coisa que você supostamente estaria combatendo. Então, boa parte dessas brigas que eu vejo nada mais é do que o trabalho de isolar as lideranças políticas que efetivamente querem fazer alguma mudança para voltar a atenção da população para a velha e pequena política partidária, simplesmente. Quando você vê o presidente do partido indo num programa de TV e falando que não, esse negócio de eleger senadores para fazer impeachment de ministro já não é mais o objetivo. Como que o senhor vê os candidatos falando abertamente em impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? E como que o senhor vê isso motivando o voto de eleitores? Eu vejo que esse assunto diminuiu muito. Não vejo essa preocupação tão grande, não. A preocupação é em estabelecer critérios para que cada um respeite sua área. O Poder Judiciário fique lá, o Poder Executivo aqui. O que nós não podemos é ter interferência de um poder no outro. Objetivos são outros. Você vê exatamente esse trabalho que esse senhor faz para domesticar a direita. Ele não está preocupado em efetivamente mudar o país, ele está preocupado em ter uma base grande, ter, sei lá, centenas de milhões de reais de verba partidária que ele vai poder controlar e não criar nenhum tipo de risco para si, né? Porque se ele falar mal de ministro, ele pode perder o cargo dele, ou pode até sofrer alguma coisa pior, né? Então, para mim é evidente que se trata de mera busca, né, de manutenção de uma hegemonia dentro do movimento e a tentativa de impedir o surgimento de qualquer outra liderança que opere com outra base, ou seja, continue operando com o objetivo de efetivamente mudar
refundar o Brasil e defender os valores conservadores. É isso.